Amém. Abra comigo a sua Bíblia, estamos em 1 Pedro, capítulo 5. Senhoras e senhores, irmãos e irmãs, hoje capítulo 5, o último capítulo da nossa série em 1 Pedro. Ou seja, hoje é a nossa última reflexão bíblica lendo 1 Pedro. Para você que está conosco hoje pela primeira vez ou há pouco tempo, esse é o 9º encontro lendo a primeira carta do apóstolo Pedro, que tem em sua ideia primária conversar sobre sofrimento. A importância de saber sofrer ou sofrer em Cristo quando o sofrimento chegar. O tema que temos hoje para conversar é como sobreviver à crise. O apóstolo Pedro vai terminar o seu 5º e último capítulo dessa carta, nos dando orientação de como nós podemos sobreviver às crises que ainda vão chegar, que já chegaram ou que já se instalaram. E o importante dizer é quem é esse homem que quer nos ensinar sobre sofrimento. Pedro, ele viveu 3 anos em um maravilhoso estágio com Jesus. E você vai perceber que no capítulo de hoje, capítulo 5, Pedro vai se basear ou conversar muito sobre liderança. Liderança, pastoreio. Eu quero levar você hoje a um olhar, um entendimento bíblico, uma compreensão, ministração, além da ideia de pastor e ovelha, ou seja, pastor que prega e membro de igreja. Mas uma cosmovisão sobre a liderança em si. Porque todos nós, de alguma forma, somos líderes. Ou de nós mesmos, ou sempre de nós mesmos, e quem sabe outras pessoas. Agora, quem é Jesus, quem é Pedro para nos ensinar sobre liderança? Pedro é um apóstolo de Jesus, entendemos biblicamente dos evangelhos que ele é o principal apóstolo. Pedro era aquele que era o mais responsável, que era chamado à responsabilidade, ao que falava. Era aquele que Jesus vai dizer, olha, quando você se converter, Pedro, apacenta os seus irmãos, cuida dos seus irmãos. Pedro viveu 3 anos da sua vida observando em Jesus sobre liderança. Cristãos e não cristãos estão de acordo em uma coisa: quer aprender sobre liderança eficaz? Olhe para Jesus. Cristãos e não cristãos concordam que Jesus é a maior liderança que o mundo já experimentou. Porque aquele, o próprio Deus encarnado, que em figura humana, nasceu de uma virgem, em natureza humana, nenhum pecado ou erro foi encontrado. Pedro viveu 3 anos com Jesus. E Jesus disse algumas vezes para Pedro, uma delas é, Pedro, o diabo está cobrando a sua vida, querendo peneirá-lo como trigo. O diabo está querendo colocar você, Pedro, em uma ciranda, em uma moenda. E Jesus vai dizer, mas eu roguei ao Pai, Pedro, para que livre você do mal. O diabo estava interessado em destruir o ministério e a vida de Pedro. Coisa que Jesus vai dizer só sobre Pedro nos evangelhos. Aí Jesus vai dizer assim, Pedro, eu vou morrer, eu vou ser crucificado. Pedro vai dizer como líder dos 12, Senhor, eu não vou deixar isso acontecer. O Senhor não vai morrer. Se o Senhor for preso, eu vou junto. Se o Senhor for morto, eu morro junto. O que acontece é, Jesus diz, Pedro, você não sabe de nada. Pedro, quando chegar a hora, você vai me negar 3 vezes. Eu, Senhor, não vou te negar. Eu sou um grande líder, o líder dos 12. Eu sou o cara que estou abaixo da sua liderança. O que acontece, todos nós sabemos. Quando chega a crise, quando a crise se instala, Jesus está sendo preso, Pedro, ao redor de uma fogueira, é impelido, é colocado na parede, você se parece com ele, você parece um dos discípulos dele, que Pedro diz por 3 vezes, não conheço, nunca ouvi, não sei quem é, e o nega. No momento de crise mais importante da vida de Jesus, Pedro falha. Mas Jesus tem um ministério com Pedro. E o que Pedro nos ensina, porque Pedro agora ao escrever esse livro, esta carta, Pedro, ao escrever esta carta às igrejas espalhadas que hoje é a Turquia, Pedro é um pastor amoroso, é um pastor responsável. Pedro é um grande líder, é o principal líder da igreja de Jerusalém. Mas nem sempre foi assim. Pedro já falhou duramente como Jesus em sua liderança. O que aprendemos com isso, irmãos? Se Pedro que falhou, Deus pôde restaurá-lo e usá-lo para a sua glória, mesmo quando nós falhamos, ainda há esperança para nós, porque se houve esperança para Pedro, há esperança para você. Se houve esperança para Pedro, há esperança para mim. Se houve esperança pós-falha de Pedro, há esperança para as nossas falhas. Jesus então ressuscita.
aparece as duas mulheres e já anuncia que ele precisa encontrar Pedro. E quando encontra Pedro, o que ele faz é restaura Pedro. E por 3 vezes, assim como negou 3 vezes, por 3 vezes, Jesus pergunta a ele: Pedro, tu me amas? E por 3 vezes ele tem a oportunidade de responder: sim, Senhor, eu te amo. E por 3 vezes, Jesus o convida à sua liderança. Jesus o convida a ser devolvido ao lugar que saiu, que falhou, a sua liderança. E falou: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, apacenta o meu rebanho. Esse homem que escreve essa carta, que estamos lendo há 9 semanas, leremos sobre liderança hoje, é alguém que foi falho como líder, mas foi restaurado como líder. É alguém que passou por sofrimento e nem sempre acertou. E viu em Jesus como sobreviver à crise de forma eficaz, de forma cristã. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. E percebemos que Pedro aqui vai falar muito sobre a ideia de liderança, de pastoreio. Então vamos começar a ler. Vamos ler 1 Pedro 5, do 1 ao 4. Onde Pedro vai dizer da importância de nós sabermos, nesse tempo de crise, quem será o nosso pastor. Mais uma vez digo, não em relação apenas a pastor de igreja. Quem será o nosso líder? Quem estará sobre nós em tempo de crise? A quem nós vamos ouvir? A quem vamos confiar crédito e confiança em tempo de crise? 1 Pedro 5, versículo 1 ao 4 vai dizer assim, Pedro dizendo: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, ou seja, líderes da igreja, e faço isso na qualidade de presbítero como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo. Ou seja, Pedro vai dizer: estou escrevendo a líderes da igreja, mas eu também sou um líder da igreja, experimentado e testemunhei o sofrimento de Cristo e tenho referência, como alguém que participará da glória a ser revelada. 2. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, ou seja, Cristo, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Até aqui. Observe que, notoriamente, não há discussão, que Pedro está primariamente escrevendo aos pastores da igreja, como eu no cargo desta igreja. Pedro está diretamente falando aos presbíteros. E eu diria mais, não só os pastores de uma igreja, mas os que lideram o ministério, como crianças, adolescentes, jovens. Olha, façam isso, não façam isso. Lembrando que o tempo que... Irmãos, o que não podemos esquecer aqui, quando lemos 1 Pedro, é o tempo que eles estão vivendo. Isso é fundamental para o entendimento dessa carta. Pedro está escrevendo esta carta em tempo de crise e sofrimento. Os cristãos estão sendo perseguidos, os cristãos estão morrendo, assim como no Afeganistão, em Cabum, os cristãos estão sendo degolados, estão sendo desmembrados em praça pública, os cristãos estão sendo colocados como tochas humanas vivas. E os que estão em Cristo estão temendo morrer, perder o emprego, perder o casamento por causa do Evangelho. E Pedro diz: fiquem firmes. Por mais que seja estranho ao mundo a sua vida em Cristo, fiquem firmes. Não podemos deixar passar que a carta é nesse contexto bíblico. E nesse contexto que ele diz pastores, líderes, em tempos de crise, em tempo de sofrimento, você será impelido a liderar de algumas maneiras que vamos falar, mas não faça isso. E eu sei o que eu estou falando, porque eu passei por um tempo de crise com Jesus e falhei, mas fui restaurado. E à luz do testemunho que eu tenho do Cristo, eu quero lhes ensinar a pastorear a igreja. Irmãos, todos nós somos líderes. É claro que aqui é evidente Pedro escrevendo aos pastores da igreja, mas hoje quero levar você a uma liderança, uma cosmovisão que vai além do corpo ministerial e congregacional. Todos nós lideramos algo ou alguém. A primeira liderança que temos é de nós mesmos. Muito do que sofremos hoje, emocionalmente, fisicamente,
Financeiramente, é porque em algum momento nós não fomos bons líderes de nós mesmos. Eu tenho que o tempo todo me cobrar e dizer para mim mesmo: Sandro, você precisa mudar isso aqui. Você precisa voltar a fazer exercício físico. Você precisa se alimentar direito. Você precisa ir ao médico. Eu me lidero o tempo todo. E tem pessoas que vão além da liderança própria. Os que são pais hoje aqui, lideram os seus filhos. Os que são empregadores, lideram os seus empregados. Ou seja, nós temos o fator liderança todo o tempo. O que Pedro vai dizer é que a liderança tem dois estágios, ou duas formas. A liderança pode ser particular, privada, ou pode ser o que chamamos de liderança plural, única ou plural. Ou seja, Deus é um Deus soberano e Senhor de céu e terra. Ele é o Deus que lidera, por exemplo, toda a criação e exército divino. Há uma trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, em um com essa trindade, mas são três pessoas, lidera essa trindade. E Deus é líder da trindade e líder dos anjos. Anjos esses que serão líder de outros. De igual maneira, nós temos liderança única e plural. Por exemplo, eu sou pastoreado por Jesus. Mas Jesus não só me pastoreia, Ele pastoreia cada crente. E eu pastoreio uma igreja, ao mesmo tempo que a minha família e os meus filhos. Irmãos, o termo pastorear não está apenas vinculado a pastor de igreja. Pastorear tem a ver com liderança amorosa. Liderança ao exemplo de Jesus. Ele disse: eu sou o bom pastor, João 10:10, e eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Pastorear é liderar à luz do exemplo de Jesus. O que Pedro vai dizer sobre liderança cristã? Algumas observações no texto. Primeiro, como fazer em tempos de crise? Se você lidera a si mesmo, filhos, casamento, empresa, igreja, a primeira coisa que ele faz, ele diz no versículo 2, é: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. A primeira coisa é: lidere, pastoreie, exerça supervisão. Vivemos hoje uma cultura que vai ensinar aos pais, às pessoas, aos adultos, de não exerça supervisão, deixa que eles se construam sozinhos. Pais, não admoestem, não eduquem, não disciplinem. Hoje qualquer tipo de disciplina pode ser visto como violência doméstica. Mas sou de uma época que as havaianas cantavam. Eu não quero falar sobre isso, o quanto é pecado ou não a educar ou disciplinar o filho. Cada um tem uma forma de fazer. Não sei quanto você vai ser verbal ou não, ou apenas verbal, mas a questão aqui é: exerça supervisão. Quem é pai aqui, filhos dado ao seu próprio eu, ao sua própria natureza pecaminosa, isso vai trazer para eles autodestruição. Não há nenhum indivíduo que entregue a si mesmo frutifique. Filhos precisam de supervisão. O Estado precisa de supervisão. O Brasil, o Rio de Janeiro, a política, a polícia, a economia, líderes precisam liderar e supervisionar. Em um tempo de crise que vivemos hoje, nunca precisou tanto que os filhos fossem supervisionados e liderados. Nunca precisou tanto que os pastores supervisionassem, ensinassem, pregassem para o seu rebanho, para a sua igreja. Não importa qual o seu nível de liderança, até a sua liderança única, você consigo mesmo. Se você não supervisionar a sua própria vida e se entregar simplesmente à cultura, você também vai sofrer. Por exemplo, tempos de crise, entramos em colapso emocional. Se você não for um bom supervisor das suas emoções e levá-las a Deus, daqui a pouco você está em um quadro de depressão, pensando em suicídio, em automutilação. Supervisão, Pedro vai dizer. Segunda coisa, sirva o rebanho de boa vontade como Deus deseja. Temos sempre que procurar qual é a vontade de Deus para a nossa liderança.
Às vezes, pastores, maridos, esposas, empregadores, líderes, até liderança pessoal e única, estamos cansados porque estamos fazendo aquilo que Deus não está pedindo que nós façamos. E isso é uma luta constante. Eu luto contra isso constantemente. Não levanta a mão quem luta contra isso. Eu fico, Deus, é tempo disso, é hora isso. Eu fico assim, Senhor, eu estou cansado. Estou cansado, Senhor. Será que o meu cansaço tem a ver em querer fazer algumas coisas que o Senhor não quer que eu faça? Duas coisas fundamentais. A primeira é a vontade de Deus. Muitos estão buscando a vontade de Deus, mas esquecem do segundo fator, o tempo da vontade de Deus. Alguém que é solteiro vai dizer assim, da vontade de Deus que eu se case. Claro que é, leia Gênesis. Deixa o homem pai e mãe, una-se essa mulher, esteja uma só carne. Essa é a vontade de Deus, mas qual é o tempo de Deus? Quando você tem 12 anos de idade? Exatamente não. Quem sabe depois da faculdade, quem sabe um pouco mais velho, para cada um é um tempo. É a vontade e o tempo de Deus. E às vezes estamos cansados porque não estamos entendendo que Deus tem um tempo, uma vontade. Pedro diz, época de crise é época de cansaço. Época de crise é época de estafa. Então faça somente aquilo que Deus deseja que você faça nesse tempo. Irmãos, Eclesiastes vai dizer que há tempo para tudo. Há tempo de rir e tempo de chorar. Há tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Viu aí? Ele sabia da coronavírus. Não podemos abraçar. Há tempo de paz, mas há tempo de guerra. Para cada tempo é um tempo. Quando chega a crise, quando chega o sofrimento, temos que saber e perguntar a Deus, Deus, agora ainda é tempo de manter isso que eu praticava antes da crise? Pode ser que seja uma temporada que precisamos mudar a estratégia, mudar o comportamento, mudar o que fazemos, deixar de fazer algumas coisas que fazíamos antes da pandemia, ou começar a fazer algumas coisas que nós não fazíamos antes da pandemia. Procurem a vontade que Deus deseja, eu diria o tempo de Deus. Terceiro, ele vai dizer, faça isso de forma motivada, desejosa, avidamente, ansiosamente, não uma ansiedade destrutiva, mas uma ansiedade, um desejo ávido, motivado. Deus quer que em tempos de crise, aqueles que lideram façam isso motivados. É aquela motivação que assim, Senhor, já fiz o que eu tinha que fazer, o que mais o Senhor quer que eu faça? Quantos empregadores, quem sabe hoje aqui há alguns patrões, quantos empregadores não têm o sonho de um dia ter um funcionário assim? Diga assim, patrão, já fiz tudo que tinha para fazer hoje, me sobrou tempo, o que mais eu posso fazer? Ou seja, já fiz todo o meu trabalho, me dá mais trabalho para fazer? Qualquer pastor ama pessoas na igreja assim. Qualquer empregador quer empregados assim. O que Pedro diz é, quando chega a crise, você que lidera, faça isso de forma enérgica, apaixonada, motivada, principalmente em tempo de crise. Quarto, seja um exemplo para o rebanho. Ele diz, presbíteros, façam isso dando o exemplo. Caráter. Vemos um tempo hoje de muitos conselheiros, líderes, coaches e terapeutas. Mas quando olhamos a palavra de Deus, temos o convite, nós termos o caráter de Cristo e testemunharmos aquilo que nós vivemos, o que não é muito fácil, mas é possível em Jesus. Pedro é o exemplo. Pedro é quem escreve dizendo, vocês que lideram, liderem dando o exemplo. Porque eu escrever isso para vocês, eu sei onde falei, eu sei que errei, houve esperança para mim, e eu vi da parte de Jesus o seu testemunho, o seu exemplo. Precisamos de homens e mulheres em tempo de crise de caráter, de que de fato vivem aquilo que ensinam. Hoje há muito trabalho, hoje há muita palestra sobre vários temas. Mas quero ser sincero a você, para mim é muito mais proveitoso, frutífero e edificador ouvir uma pessoa simples, que não fale tão bem sobre casamento, que não tenha tanta oratória ou instrução ou slides e PowerPoint, mas que tenha um bom casamento. Eu quero ouvir esse cara. Do que ouvir alguém que venha cheio de PowerPoint, com um grande currículo, mas que está em adultério ou casamento falido. A Bíblia, a palavra de Deus, principalmente quando chega o tempo de sofrimento e crise,
Nós temos que trabalhar o caráter para testemunhar aquilo que ensinamos, para a minha vida como pastor, em praticar, me esforçar em viver aquilo que eu leio aqui em cima, porque se você não sabe, toda vez que eu vou ensinar e ler a Bíblia e abrir, a primeira pessoa a ser confrontada pelo Espírito Santo sou eu. Sofrimento, como que eu estou? Casamento, como que eu estou? Liderança, como que eu estou? Claro que no meio do caminho eu vou encontrar inúmeras falhas. Não há perfeição de ninguém, nem paternidade, nem liderança, em nada. Mas sou o primeiro a ser confrontado. Deus, dá-me o teu caráter, dá-me o teu coração. Deus, dá-me os teus olhos, o teu espírito. Faz-me como fizeste com Pedro. Muda-me, molda-me. Exemplo de caráter, testemunho. E quinto, ele vai dizer assim no final do versículo: sirva pela recompensa eterna. E vai dizer versículo 4, quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês então receberão a imperecível coroa da glória. Com o sofrimento que aconteceu, as pessoas que lideravam antes da pandemia e da crise, antes da crise lideramos, falamos, estamos motivados, ganhamos dinheiro, mas quando chega a crise, agora não está pingando mais dinheiro na conta, não tem mais tantos clientes, o que fazemos é, nós que vivíamos, se vivíamos pela recompensa, pelo elogio, pela palavra, você é o cara, você é o único, se não fosse você, minha vida não seria como é hoje, o que acontece? Nós desmotivamos. Pedro vai dizer, ao liderar, ao pastorear, a ser pai e mãe, a ser empregador, ver a sua vida, não viva pela recompensa deste mundo, a nossa principal recompensa nos será entregue pelo Supremo Pastor. Deus há de recompensar a cada um. Irmãos, é saber que aqui estou sofrendo, aqui não tive elogios, aqui eu posso não ter tido muito reconhecimento, e é fato, nós somos seres humanos, e isso às vezes dá uma embaçada no espírito e na alma. Os pais que o digam, caramba, as mães, fiz a comida, fiz o almoço, fui lá fora, comprei o alface, fiz aquela salada, adivinha? Ninguém comeu. Lá em casa eu só como salada para dar uma moral para minha esposa. Que não me traz prazer aos olhos. Mas é uma forma de reconhecimento. Ela fez uma comida, pode estar às vezes mais salgada, ou com pouco sal, ou de repente não é do seu jeito, né? O arroz está um pouco mais embebedado na água, não tem problema. Você está na dúvida de perguntar, amor, é piamontese ou é arroz comum? Você fica na dúvida, mas não pergunta. Mas, irmãos, quando não vem o reconhecimento, a gente realmente embaça, a gente fica assim, caramba, não vou fazer mais. Não vou fazer mais. Isso fala à luz do casamento, educação de filhos, profissional, ministerial, congregacional, igreja. Poxa, cansei, ninguém fala nada. Pedro vai dizer assim, meus irmãos, a nossa recompensa não é que deste mundo. Mesmo que ninguém bata no seu ombro, mesmo que ninguém diga que você é o cara, que você é a mulher, que você é a esposa, que você é o patrão, que você é o empregado, que você é o pastor, que você... Faça isso e sirva esperando a recompensa do seu Supremo Pastor. Ele diz, como não fazer em tempos de crise, porque nós seremos impelidos a fazer assim. Primeira coisa, não sirva por obrigação. O que falamos aqui na Vida SC é, nós não somos obrigados a nada. Eu não sou obrigado a pregar, não sou obrigado a pastorear, você não é obrigado a vir à igreja. Porque se nós trabalharmos com senso de obrigação, a alegria não será roubada. Eu tenho que ir, eu tenho que pregar, eu tenho que levantar a mão no louvor, eu tenho que ficar em pé para orar, pastor. Poxa, é chato, vou fazer porque eu sou obrigado. Você não é obrigado a fazer nada. Esperamos que você faça isso, como falamos anteriormente, de forma motivada, ávida, desejosa, ansiosa, alegre. Você não é obrigado a fazer nada. Pedro vai dizer, não façam por obrigação. Pais, não supervisionem os seus filhos com senso de obrigação. Pastores, não liderem com obrigação. Empregadores, não façam. Trabalhadores, funcionários, irmãos, não façam com senso de obrigação. Segundo, não faça para obter ganho, que ele fala, não faça por ganância. Tem pessoas que não fazem o que gostam, que fazem o que não gostam, que fazem o que não amam, que fazem o que não concordam, mas só fazem por causa do dinheiro. O nome disso é síndrome de Judas Iscariotes.
Judas está por 3 anos ao lado de Pedro, ouvindo Jesus, o Mestre, ensinar e falar. Pedro diz, Jesus pergunta, quem dizem que eu sou? Pedro levanta, Senhor, após a opinião de todos, Pedro diz, eu digo, portanto, que o Senhor é quem é. O Senhor é o Filho de Deus, enviado por Deus, o Senhor é esse. E Jesus diz, não foi carne nem sangue que te revelou essas coisas, Pedro. Pedro é o cara com Judas que quando vem o sofrimento, a dor, a crise, e fala, Senhor, eu não te deixarei ser preso. Eu corto a orelha do soldado, eu faço o que for. Pedro é esse cara. Do lado está Judas. Judas, ele quer um lugar no governo de Jesus, ele quer uma cadeira, ele quer ser não vou citar nomes aqui para não pegar mal ou ser cancelado nas mídias sociais, mas ele quer a toga. Ele quer um lugar no governo de Jesus, no reinado de Jesus. E Jesus está dizendo assim, eu vou morrer. Pedro vai dizer, não vou deixar. E Judas fica, vai morrer? Mas se ele morrer, não vai vir o seu reino aqui na terra. Eu não vou ter um lugar para ficar, não vou ter dinheiro. Mas mesmo não concordando com o que Jesus diz, Judas fica na expectativa ainda de ter algum ganho. E quando chega a hora que está visível, que não vai ganhar nada, o que ele faz? Ele vende a sua amizade, a confiança. Ele vende o seu discipulado para os romanos. Pastor, como eu posso viver a minha vida de forma gananciosa a obter ganho? Que eu vou chamar de ganho vergonhoso. Não viva a sua vida em liderar, em ser liderado, em lugares que você não concorda só por conta do pagamento. Pastor, estou numa empresa que eu não concordo com a prática econômica, com o comportamento, com a sexualidade, com a liderança, com o diálogo, com a prática. O que você faz? Ora a Deus, Deus, abre uma porta para mim, eu preciso sair daqui. Você não deve ficar em lugares que você não concorda, de alguma maneira, só por causa do dinheiro. Sabe por quê? Você está fazendo do dinheiro a sua prioridade em estar aí. Claro que eu separo necessidade econômica. A mesma coisa vale para a igreja. Eu sempre digo, não fique em uma igreja o qual você não concorda com o seu pastor, com a teologia da igreja, com como a igreja se comporta. Não fique. Mas, às vezes, as pessoas ficam em uma igreja e ficam no culto e depois saem em casa reclamando essa igreja, esse pastor. Mas por que estão ali ainda? Porque, de repente, há um anúncio de uma ordenação ministerial, de um diaconato, de uma liderança, de um pastoreio. Não saem porque estão de olho na posição naquela igreja. Não faça isso. Uma outra forma de você viver gananciosamente é como você pensa apenas no dinheiro ou o que eu tenho que falar sobre dízimos e ofertas. Você fala assim, pastor, nas contribuições não vou dizimar, não vou ofertar. O que você faz com isso? Você está colocando o dinheiro em primeiro lugar acima de Jesus. E Jesus diz, não há como você adorar a Deus o dinheiro. Não há como servir a dois senhores. Ou você confia em Jesus, na sua vida financeira, ou você confia na força do seu próprio braço, na sua matemática, na sua economia. Uma forma de nós sermos gananciosos é quando nós não compartilhamos, não doamos, não repartirmos a finança que Deus coloca em nossas mãos. E por último, ele vai dizer, não haja de uma liderança dominadora, como dono do povo. Não seja um pastor dominador, não seja um pai dominador, não seja um empregador dominador. Muitas vezes nós temos temperamento forte, nós temos opiniões fortes. Quem trabalha comigo na igreja aqui, vive comigo, sabe que eu gosto de me meter, eu gosto muitas vezes que minha opinião ganhe no final. Eu gosto que a minha ideia prevaleça. Eu quero que os meus filhos muitas vezes façam o que eu penso que deve ser feito. Na igreja não é diferente. Eu tenho que o tempo todo me controlar para não ser dominador. Tempo de crise, onde vem crise emocional, psicológica, nós tendemos a perder o controle e sermos dominadores. Há hoje maridos que são dominadores da esposa, pais que são dominadores dos seus filhos, que não ouvem. Supervisiona, mas não em amor, mas em domínio. Tenha uma liderança, um pastoreio, uma paternidade que não valorize o resultado acima das pessoas. Liderança dominadora é aquela que valoriza o resultado acima das pessoas. Não importa quem vai sofrer, não importa quem vai ficar triste, não importa que no final vai estar dilacerado. O que importa no final é o resultado. Não lidere assim. Não pastoreie assim.
Não seja um pai assim. As pessoas estão acima do resultado. Porque na glória eterna, nós estaremos todos juntos. E lá no céu estarão pessoas, e não os nossos resultados. Porque ninguém será salvo pelas suas obras. Temos que valorizar mais as pessoas. Casais, o seu cônjuge, os seus filhos, os seus irmãos. Não seja dominador. Dito isso, versículo 5 ao 7. Primeiro, Pedro vai dizer assim, olha, saiba que você precisa selecionar quem você vai ouvir e como vai ouvir. Segundo, encontre o seu rebanho. Pedro 5, do 5 ao 7. Da mesma forma, jovens, ou seja, sofrimento, quando chegar a crise, jovens, sujeitem-se, procurem, se unam aos mais velhos. A matemática é o seguinte, jovem mais jovem não é igual a sabedoria, é igual a barulho. Às vezes é igual a paixão, energia, mas nunca a sabedoria. Quando a crise se instala, quando as emoções descontroladas, quando vem a crise econômica, psicológica, o mundo está em guerra e diz, jovens, se unam aos mais velhos, encontre parceiros, encontre irmãos, sejam todos humildes, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Ou seja, Deus tem graça para dar aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele os exalte no tempo devido. Ou seja, a exaltação de Deus tem um tempo devido. Então aguarde. Sétimo, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Posso ouvir um amém nesta hora? Vou voltar aqui ao final. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Irmãos, todos nós vivemos num espectro entre humildade e orgulho. Pedro vai dizer, Deus se opõe aos orgulhosos e dá graça aos humildes. O que acontece é, Jesus igual à humildade. Orgulho extremo, oposto, igual ao diabo. O primeiro ser orgulhoso, divino, Satanás. Leva isso a Adão e Eva, orgulho. Se vocês comerem, serão iguais a Deus. Comam. Vocês merecem mais, vocês podem mais. O que acontece é, orgulho, diabo, humildade, Jesus. Nós estamos em algum lugar aqui. Por mais escandaloso que possa ser, não há ninguém humilde aqui dentro. Quem nós somos? Nós somos orgulhosos por natureza, buscando em Jesus viver uma vida humilde. Quanto mais humilde eu sou, trabalho, me esforço, mais perto daquele que é a humildade em si, mais perto de Jesus. Quanto mais orgulhoso eu sou, mais perto das trevas e do diabo. Por isso Pedro vai dizer que Deus se opõe aos orgulhosos. Aqui é demoníaco. E Deus dá graça aos humildes. Ou seja, em tempo de crise e sofrimento, para o seu casamento, para as suas emoções, para a sua empresa, para a sua vida, quer saber de Deus graça derramada? Humildade. Jesus. E Deus se opõe ao extremo oposto. Algumas coisas. Humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Isso é importante. Em um mundo e uma cultura orgulhosa, que sempre vai dizer, você merece mais, você pode mais, você deveria mais, você... Aí quando falamos sobre humildade, as pessoas rejeitam. Humildade não é pensar menos de si mesmo, não é descer a sua estima, é pensar menos em você e pensar mais nas pessoas e fora de você. Segundo, a humildade permite que Deus seja o centro de sua vida e deixe espaço para os outros com você. A cultura orgulhosa, decaída do diabo vai dizer assim, olha, você é o centro do universo. Você pode mais, você merece mais. Se for necessário, se divorcie para ser feliz. Rompa com essa pessoa, cancele isso, mude isso, faça uma estética facial, mude de roupa, faça o cabelo, você merece mais. Não que a estética facial seja pecado. Mas estou falando sobre o indivíduo no centro, é o hedonismo, é o narcisismo. O que é isso? Orgulho.
A humildade é: Deus é o centro do mundo da minha vida. E há uma órbita ao redor de Deus. Eu não sou o planeta, Deus é a estrela e o planeta. E eu orbito ao redor de Deus, que Ele é o centro. E nessa órbita tem lugar para outras pessoas comigo. E nós somos iguais. O que faz isso? Humildade. Orgulho é o diabo. Você pode ser igual a Deus. Você pode ser a estrela. Você pode ser o grande astro da sua vida. Terceiro, a humildade permite que você aceite a ajuda de Deus e de outras pessoas. Disfarçado de orgulho está algumas frases. Não, tudo bem, deixa para lá, eu vou dar um jeito. Eu vou me virar, eu vou conseguir. Disfarçado no meio está o orgulho, do tipo, eu não preciso da sua ajuda. Eu não vou nem orar porque eu posso dar conta disso. A humildade me leva aos pés de Deus e diga assim: Deus, sozinho eu não consigo. Deus, eu estou ansioso. Deus, eu estou frustrado. Deus, estou cansado. Não levante a mão quem faz de vez em quando essa oração. Eu faço semanalmente essa oração. Deus, estou cansado. Deus, estou precisando de ajuda. Deus, estou meio com a mente um pouco perturbada. Eu da minha natureza minha, como Deus me fez, eu sou ansioso. Deus, eu estou ansioso sobre o futuro. Deus, me ajuda. Sabe o que é isso? Humildade. A humildade faz você assumir o lugar de que você precisa da ajuda de Deus e de outras pessoas. Geralmente os homens são mais orgulhosos. São os homens que não procuram o médico. Já deu teto preto a semana inteira. Já perdeu a visão. Já está meio tonto. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Homens são assim, não vão ao médico. Quando vai ver, pum, está lá o corpo estendido no chão. Foi a óbito. Homens são mais orgulhosos. Homens têm mais dificuldade de procurar ajuda. Casamento, eu atendo 90%, para não dizer 95% das vezes, só a esposa. Pastor, meu casamento está em crise, me ajuda. Cadê seu marido? Ele não quis vir. Porque para os homens, não é desmérito homens, mas para nós homens, nós somos o alfa, nós somos o cabeça. É difícil para nós ter alguém acima da gente e acima de nós. É ou não é, gente? É difícil para a gente ter alguém acima de nós, dizendo o que fazer. Porque a Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa. O homem diz, você é fazer isso. Mas quem está acima do homem? Tem uma dificuldade grande de ter alguém acima de nós. O que Deus está dizendo aqui é que Deus dá graça a quem se humilha. E essa humildade faz com que você receba e reconheça que você precisa da ajuda de Deus e de outras pessoas. Qual é o maior exemplo? Jesus. Filipenses, não vou ler, Filipenses 2, do 5 ao 11. Paulo vai dizer que Jesus esvaziou-se, humilhou-se, não usurpou a sua imagem, a figura de Deus, mas se humilhou, carregou a nossa cruz. E por isso, Deus exaltou o nome dele acima de todo nome. Ou seja, humildade igual a derramamento de graça. Orgulho igual a Deus se opõe. 7 coisas sobre orgulho, rapidamente. Número 1, orgulho é demoníaco. Humildade é divina. Segundo, o orgulho puxa para a sua vida a cultura do inferno. A humildade convida o céu para a sua vida e a graça. Terceiro, o orgulho é natural. É lá que nós nascemos, de lá que nós saímos. Então, a humildade é sobrenatural. Não há ninguém que consiga andar em humildade sem que Deus dê graça. Quarto, o orgulho é como um demônio. E a humildade é o espírito que expulsa esse demônio. Orgulho é como nós guerreamos e lutamos contra Deus. E a humildade é como nós adoramos a Deus. O orgulho é o destino do homem. Nascido em orgulho, perecerá em orgulho. É um destino. Já a humildade é uma direção que Deus nos dá. O orgulho, último, o orgulho é a causa da maioria dos problemas relacionais do mundo, não só casamento. E a humildade é a cura, é a vacina para a maioria dos problemas relacionais. Hoje é uma crise relacional nos poderes do Brasil. Judiciário, executivo. Há uma crise hoje. Qual o motivo da crise, da quebra de relacionamento, gente? Orgulho, vaidade. Casamento, orgulho. Igreja, orgulho. Irmãos com irmãos, orgulho.
Esse é o problema dos maiores conflitos do mundo. É a humildade que guerreia e estabelece isso. Vou te dar 3 exemplos de relacionamentos destrutivos ou não. Primeiro, o tipo de relacionamento. Quando 2 pessoas andam juntas e são orgulhosas. Qual é o resultado? Orgulho mais orgulho igual a batalha, guerra, luta. Se é um líder, liderado orgulhoso, o resultado é guerra. Se é marido e esposa orgulhosos, guerra. Se é pais e filhos orgulhosos, guerra. Pastores e membros, guerra. Agora, se temos um no relacionamento que é humilde, que se humilha, mas o outro não se quebranta, o resultado muitas vezes é abuso. Não falo literalmente sobre abuso físico, espancamento, mas abuso. Tom de voz elevado, agressivo, medo, pânico, ameaça. Então, se eu tenho uma liderança orgulhosa e um funcionário que é humilde, é abusivo. Eu quero que você hoje trabalhe, que você faça e valendo que é sua obrigação. Temos isso em relação a pastores e irmãos da igreja, temos em relação ao casamento. Se é um marido orgulhoso, não quebrantado, uma esposa humilde, ela vai se sentir abusada em alguns momentos. E vice-versa. Porque não apenas no espectro de homens abusivos e mulheres humildes, o contrário também acontece. Agora, qual o ideal aqui, irmãos, biblicamente? Quando há uma relação de 2 iguais humildes, o que acontece é igual a bênção, igual a paz, igual a vitória. Casais que estão vivendo sua crise, se os 2 forem humildes, Deus dá graça aos humildes. Um patrão que tem uma empresa que está em crise, se ele é alguém humilde, com funcionários motivados e humildes, Deus vai dar graça. Nas emoções internas, relacionais, humildade igual à bênção de Deus. Terceiro, versículo 8 e 9, Pedro vai nos dar uma advertência, cuidado com o leão. A crise está aí e há um leão à solta. O diabo é o inimigo de vocês e quer tragar vocês. Versículo 8. Sejam sóbrios. Observe que essa é uma narrativa de Pedro o tempo todo. Mente sóbria. E vigiem. O diabo, o inimigo de vocês. Ou seja, o diabo não é inimigo de Deus. 2 categorias diferentes. Deus, criador. Diabo, criatura. Deus não tem opositores. Deus não tem iguais. O diabo é o nosso inimigo. Esse inimigo anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Qual é o conselho de Pedro? Não é fujam, não é se apavorem, não é temam, não é se tranquem, não saiam correndo com medo. O conselho é resistam-lhe, permanecendo firmes aonde? Na fé. Porque o que o diabo vai querer fazer é fazer com que você tema, que você não crê, como cantamos hoje, que você não rompa em fé, que você não tema a Deus crendo. O lugar de oposição ao diabo é o lugar de fé. É crer no que Jesus fez na cruz do Calvário, é crer na palavra de Deus. Esse é o nosso lugar, fé. Sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Pedro vai dizer, não se esqueçam, vocês não estão sozinhos. Não é só você quem sofre, há muitas pessoas que também estão sofrendo. Cuidado com o leão, o diabo que está à espreita para roubar e matar vocês. Pedro começa assim, pastores, pastoreiem o seu rebanho de modo que... E vai dizer, o leão, ou seja, pastores, líderes com o coração de Deus, pastoreiam. Os leões comem a ovelha. Os leões matam a ovelha. E em tempo de crise, quando a crise se instala ou se aproxima, as pessoas que estão sofrendo são alvos fáceis para que então o diabo faça dela presas. E ficam presas em suas emoções, em sua alma, ficam presas a uma relação abusiva. É assim que os predadores fazem com as suas presas. Quando as suas presas saem do rebanho, quando a ovelha tem uma em destaque, quando tem um animal que está mais fragilizado, um pouco mais lento, é ali que o predador vai. Pedro diz, fiquem firmes. Firmes em Cristo, firmes na palavra, firmes em oração, crendo, não saiam daí. Porque o diabo está querendo aproveitar o seu sofrimento e a sua crise para devorar a sua vida de forma às suas emoções, às suas relações.
Aqueles que estão em Cristo, o diabo não pode nos arrancar de Deus em salvação. Aqui é destruir a sua fé, destruir a sua confiança, destruir o seu casamento, destruir as suas relações humanas. Quarto e último, versículo 10 ao 14. Pedro vai nos dizer que há esperança. Irmãos, assim como houve esperança para Pedro, há esperança para cada um de nós. Assim como houve esperança para Pedro, há esperança para a sua vida, para o seu coração, para o seu casamento, para a sua empresa, para a sua liderança, para a sua fé. Sempre há esperança. O que eu amo na palavra de Deus, o que eu amo em Pedro, o que nós entendemos aqui na Nova Vida SC, é que tudo deve terminar em um único lugar, a saber, Jesus. Porque a Bíblia toda é sobre Jesus. A Bíblia não é sobre nós, a Bíblia é para nós, mas é sobre Jesus. Então entendemos que não importa se nós comecemos em Gênesis ou se nós leamos Levítico, terminamos em Jesus. É assim que Pedro termina a sua carta e sempre. Olha o versículo 10 em diante. O Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, o que ele fará? Ele os restaurará. Ou seja, se há sofrimento, firmes na fé, cremos que há restauração para todo sofrimento e para toda crise. Além disso, ele os confirmará. Aqui o entendimento é, Deus vai confirmar todo o seu sofrimento em recompensa. Ou seja, no final, valeu a pena. Porque não importa se vai ter terceira dose, irmãos, quarta dose. Não importa como serão as próximas eleições. Quem vai ser o próximo presidente? Não importa se a crise vai se instalar de forma mais pesada no Brasil. O que importa é que nós já sabemos como acaba. Como acaba? Jesus vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. Novos céus e nova terra, um novo corpo, confirmado tudo aquilo que nós passamos. Além disso, Ele lhes dará forças. O que precisamos em tempo de crise e sofrimento é de força. O Deus de toda graça os restaurará, os recompensará e os dará força e os porá sobre firmes alicerces. O desejo de Deus, em meio ao sofrimento, sempre é posicionar você em um lugar que você possa frutificar. Irmãos, não há um bom lugar para frutificar do que o sofrimento. É no tempo de sofrimento, é ou não é, que nós aproximamos mais de Deus, que nós oramos, que nós ficamos mais fragilizados, que nós pedimos mais ajuda a Deus. E é no sofrimento que Deus porá alicerce para que nós floresçamos como indivíduos, como servo dele. Versículo 11. A Ele seja o poder para todo sempre, e toda a igreja diga amém. Aí Pedro termina dizendo a importância de tempo de crise e sofrimento não caminhar sozinho. Você precisa de amigos, de pessoas, de pastoreio, de liderança. Em tempo de crise, o que mais precisamos é de bons conselheiros, de bons líderes. Pedro termina assim dizendo no versículo 12, com a ajuda de Silvano, que é isso? Amizade, um amigo que está ao meu lado, a quem considero irmão fiel. Eu lhes escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes, irmãos, aonde? Na graça de Deus. Pastor, mas como eu fico firme na graça de Deus? Deus dá graça aos humildes. Versículo 13. Aquela, no caso aqui, o que se considera é uma pessoa. Aquela pessoa, ou até mesmo aquela mulher. Aquela pessoa que está em Babilônia. Aqui não é a Babilônia que Daniel viveu. Aqui Babilônia é sobre Roma. O que Pedro diz é, e que aprendemos assim, o espírito demoníaco que está sobre Babilônia é o mesmo espírito que está sobre Roma. Então Pedro chama Roma de Babilônia. Aquela que está em Roma, também eleita quem? Esta pessoa, envia-lhe saudações. E também Marcos, o meu filho. Quem é Marcos? Marcos é um jovem. Todos creem que este evangelho que temos de Marcos, Mateus e Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito.
Mas Marcos nunca viveu com Jesus. Marcos escreve o Evangelho de Jesus à luz do olhar de Pedro. É Pedro quem narra Marcos, escreva. É Marcos quem escreve o Evangelho olhando o que Pedro está narrando. Pedro vai dizer, Marcos é como um filho para mim. Ele é um jovem que anda comigo. 14. Saúdem uns aos outros com um beijo de santo amor. É assim que eles saudavam. Davam um beijo no rosto um do outro. A não ser que você tenha 1,60 m, se chama Adriana Soares, não me beije, por favor. Mas eles se beijavam. Como muitos países fazem isso hoje. Se beijam, se abraçam. Uma cultura de quê? De saudação, de amor, de carinho, de afeto, de amizade, de companheirismo, de cumplicidade. Época de sofrimento, de crise, nós não podemos nos isolar. Falamos sobre isolamento social. E esse isolamento não nos trouxe apenas isolamento físico, mas também isolamento emocional, espiritual. Muitos cristãos estão sofrendo espiritualmente porque não podem estar aqui presencialmente. E respeitamos isso. Sou idoso, tenho uma doença, não vou. Ok, respeitamos. Mas acontece que o culto online fica um pouco sem compromisso, se esfriando, as pessoas esfriam na fé. Falta isso que estamos perdendo. Paz a todos vocês que estão em Cristo, e ele fecha no capítulo 5. Para nós terminarmos e orarmos, falei que voltaria no versículo 7, aonde Pedro vai dizer, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. A pergunta para nós orarmos hoje é, qual ansiedade você está carregando? Porque quando chega a crise, quando chega o sofrimento, a dor, a preocupação, irmãos, a ansiedade vem. E os humildes que querem receber de Deus a sua graça e não a sua oposição, reconhecem isso. Como eu falei, eu constantemente entro no meu quarto, fecho a porta e digo, Deus, eu estou ansioso. Algumas vezes é a minha condição física. Algumas vezes a minha condição emocional. Algumas vezes a condição emocional. Paternidade conjugal. Não sou um pai perfeito. Não sou um pastor perfeito. Não tenho emoções perfeitas. Tampouco um físico perfeito. Não sou marido perfeito. E a humildade me faz reconhecer que eu preciso de ajuda. Algumas pessoas, quem sabe hoje aqui, estão sofrendo uma crise econômica na sua vida. Mas o orgulho a impede de dobrar o seu joelho e dizer, Pai, dá-me graça, eu preciso da sua ajuda. Alguns hoje aqui enfrentam ansiedade e sofrimento no casamento, mas os dois, ou um, falta a humildade de dizer, Deus, estamos ansiosos, estamos em crise, Deus, dá-nos graça. E Deus sempre dá graça aos humildes. Há pais hoje aqui que estão ansiosos porque não sabem o que fazer. Pais que precisam trabalhar e gostariam que os filhos fossem para o colégio, mas os filhos não vão, está fechado o colégio. Há alguns pais que gostariam que o filho ficasse em casa, mas agora o filho precisa ir para o colégio, estão ansiosos, e a pandemia é a crise. Levem sobre ele, sobre quem? Não é sobre Pedro, não é sobre o pastor Sandro, não é sobre o seu cônjuge, não é sobre o seu pai, não é sobre o seu irmão. Leve sobre Jesus toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Mas pastor, me parece que Deus não está cuidando de mim. Sim, Ele está cuidando de você. O sofrimento é inevitável. Como falamos domingo passado, irmãos, ore pelo melhor e se prepare para o pior. Quando nós nos preparamos para o pior e ele não vem, a vida fica fácil. Mas quando nós não nos preparamos para o pior e o pior vem, a vida fica muito difícil. Em meu coração, eu tenho a sensação de que as coisas no Brasil ainda vão piorar até as próximas eleições. Quem está comigo aqui? Observe as eleições, observe os partidos, observe a cultura, observe os discursos. Um quer o impeachment do outro, um quer roubar o lugar do outro. Eu sinto que até as próximas eleições as coisas vão piorar. Os ataques verbais. Eu, para ser sincero, estou temendo
o 7 de setembro, o que se dará depois do 7 de setembro no nosso país. O que pode acontecer de crise e paralisações. Porque você percebe que há uma luta hoje no nosso país, direita e esquerda. Há uma luta constante no nosso país hoje. Então Pedro diz, ore pelo melhor. Profetize, diga assim, Deus, eu creio que pode mudar, que pode ser melhor, eu creio, mas se prepara para o pior. Porque o pior pode chegar. E quando o pior vem, irmãos, ficamos ansiosos. E Pedro vai dizer, leve a ele a sua ansiedade. Qual é a ansiedade que você carrega hoje? Leve a ele. Vamos ficar em pé, vamos orar nesta noite. O que Pedro diz é, você vai sofrer, mas Deus vai te dar graça para suportar isso. Se você se humilhar, se você for reconhecer, se você for humilde, Deus dá graça a você. É inevitável, você terá ansiedade e sofrimento, mas Deus vai te dar e quer te dar amigos, graça, amor e paz. E é o que precisamos. É o que o mundo precisa. É que uma família precisa. É que o Brasil precisa. De paz, de amor e de graça. E Deus tem isso hoje em abundância. O Deus de toda graça os recompensará, os restaurará, os confirmará. Leve hoje o seu coração a Ele, e Ele cuidará de cada um dos seus dias. Se é o seu casamento, se é o seu coração, se é a sua mente, se é a sua saúde, se é a economia, se são os seus filhos, confie o cuidado disso ao Senhor. Põe a mão no seu coração, vamos orar juntos nesta noite. Pai Santo, nós confiamos teu coração a Ti nesta noite, Pai, porque ouvimos a Tua palavra dizendo que o Senhor dá graça aos humildes. Oh Deus, a nossa origem é o orgulho. Estamos, Deus, à luz do exemplo de Jesus, migrando para a humildade divina que só o Senhor pode nos dar. Deus, hoje eu oro para que hoje toda ansiedade, todo peso, todo fardo, os meus irmãos possam entregar a Ti, Senhor. O Deus de toda graça, que os restaurará, que os alimentará, que os vivificará. Deus, em tempo de crise, em tempo de sofrimento, somos roubados de nós mesmos, perdemos o eixo emocional, espiritual, familiar, mas Deus, que nós saiamos do lugar de orgulho, de centro, e façamos de Jesus o centro da nossa vida, e possamos orbitar com os amigos, com a família, Pai, com todos que estão conosco, que nos lideram e nós lideramos, possamos orbitar ao redor daquele que é o astro maior, que é o sol da justiça, aquele o qual ilumina toda a nação santa, toda a terra celestial, toda a Nova Jerusalém. Ao sol da justiça, Deus, nós temos que orbitar ao redor do Senhor, com os nossos irmãos, ajudando mutuamente. Deus, hoje, que possamos entregar ao Senhor os nossos fardos. O Senhor já nos convidou em sua palavra, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vocês o meu jugo que é suave, o meu fardo que é leve. Deus, hoje, entregamos em tuas mãos o nosso coração e a nossa vida. Em tempo de crise, em tempo de sofrimento. Deus, em tempo onde o leão está solto, o diabo está solto em uma cultura querendo roubar o coração dos adolescentes, querendo roubar a sexualidade bíblica, querendo roubar a cumplicidade no casamento, querendo roubar, ó Deus, o discurso, o caráter, o testemunho, a relação de empregador e empregado. Deus, que permaneçamos firmes, firmados na rocha que é Jesus, em fé, rompendo em fé, sabendo que o Senhor há de recompensar a cada um de nós. Resistamos o diabo, resistamos a cultura demoníaca e, Senhor, nos pautemos na Tua palavra que é vida. A Tua palavra é vida, Senhor. Alimenta-nos, edifica-nos, restaura-nos e salva-nos, ó Deus. Salva o nosso coração, salva a nossa mente, salva o nosso casamento, salva a nossa saúde, ó Deus. Assim como o Senhor já tem salvado a nossa alma para Ti eternamente.